Semana passada, eu li com calma o mapa de uma pessoa de peixes. Uma consulta simples, marcada de última hora, mas que revelou algo bem maior do que ela esperava. E o que ela me disse ficou aqui comigo. Uma frase simples, dita quase de passagem, mas que resumia toda uma vida de padrão repetido. Ela disse: "Eu sinto tudo o que ele sente, mas nunca digo o que eu sinto." Atenção, peixes, isso muda essa semana. Uma mudança sutil no começo, mas que ganha força conforme os dias passam, até ficar impossível de ignorar até o fim de semana. Netuno, seu planeta regente, segue em revisão desde o início do mês. Um planeta que rege exatamente esse tipo de dissolução. Essa dificuldade de separar o que é seu do que é do outro, principalmente quando o amor é intenso. Isso não acontecia de forma tão intensa há 14 anos. É a metade exata do ciclo de Saturno, o planeta do tempo. O ponto em que ele cruza ao lado oposto do céu. Um ponto raro, que só se repete assim de tempos em tempos. Um ponto que pede maturidade emocional, não só sentimento cru. Essa semana, algo entre você e essa pessoa pede clareza. Não é sobre ter medo do que vai acontecer. É sobre finalmente dizer, em voz alta, o que você sente há tanto tempo guardado. Esperando o momento certo, que talvez seja agora mesmo. Pessoa de peixes, meu pisciano, minha pisciana, existe um hábito seu que parece amor. Um hábito tão entranhado que parece parte natural de quem você é. Mas às vezes é fuga disfarçada de identidade. Uma fuga tão sutil que nem você mesma percebe acontecendo em tempo real. Você sente o que a outra pessoa sente, antes até dela perceber. Um talento raro, mas que vira fardo quando usado só para fora, nunca para dentro, deixando o próprio coração sem o mesmo cuidado que você oferece a todo mundo. E esquece de perguntar o que você mesma está sentindo. Uma pergunta simples, que raramente chega antes de todas as outras perguntas sobre o bem-estar alheio. No amor, isso aparece de um jeito simples de descrever, mas difícil de mudar, porque envolve décadas de um mesmo jeito de amar. Você vira a névoa que envolve o outro, sempre presente, sempre ali. Uma névoa gentil, protetora, mas que também, sem querer, apaga os próprios contornos. Você pisa em ovos com o próprio sentimento, com medo de incomodar, mas nunca deixa ninguém ver o farol que você é por dentro. A lua governa suas emoções, seu mundo interno, e ela está pedindo um nome para suas próprias necessidades essa semana. Não uma lista longa, só um nome simples, dito em voz alta para começar. Um nome que abre espaço para tudo o que vem depois dele. Você já notou que sabe tudo sobre o que o outro precisa? Consegue perceber uma tristeza escondida atrás de um sorriso forçado? Mesmo à distância, mesmo sem uma palavra ser dita. Mas não sabe dizer o que você precisa. Mesmo depois de anos convivendo com a mesma pessoa. Mas tem uma pegadinha. Uma névoa que cobre tudo também esconde você mesma. Ninguém enxerga o farol quando a névoa é espessa demais. Mesmo que o farol esteja bem ali, aceso, esperando ser visto. Você é bem direto contigo. O jeito direto, que talvez pareça estranho vindo de mim, mas que essa semana pede exatamente isso. Esse padrão vem de longe, vem de uma época tão distante que já parece parte da própria personalidade, não um hábito aprendido. Você aprendeu que sentir demais era seu lugar no mundo, que amar significava desaparecer dentro do outro. Uma lição repetida geração após geração, sem ninguém nunca questionar se era mesmo assim que amor funcionava. Isso deixou uma marca funda, uma marca que moldou como você entende amor até hoje, sem você nunca ter escolhido isso conscientemente. Você virou craque em adivinhar sentimentos alheios, mas nunca craque em nomear os seus. Uma habilidade desenvolvida ao extremo, de um lado só, deixando o outro lado atrofiado. Você leva tudo nas costas, todo sentimento alheio, sem nunca soltar o peso. O que chega essa semana tem nome, um nome específico ligado diretamente a essa pessoa que ocupa seus pensamentos ultimamente. Uma pergunta que essa pessoa vai fazer
ou já fez sem resposta clara. Uma pergunta simples, tipo: o que você realmente sente por mim? Que você desviou com um sorriso. Vênus, o planeta dos vínculos, pede honestidade direta agora. Não meias palavras, não indiretas, mas frases claras, ditas de frente, sem rodeio. Isso ativa uma armadilha do arquétipo de peixes. Você não se dissolve no outro por generosidade pura, uma armadilha antiga, que se repete em quase toda relação que você já teve. Você se dissolve para nunca precisar dizer o que quer, porque pedir parece egoísmo e sentir o outro parece amor puro, sem perceber que os dois são igualmente válidos. Você acha que se fundir no outro é amor, mas só te deixa invisível, mesmo estando tão presente. Escuta isso com calma, calma real, não a calma que você finge ter quando por dentro está tudo revirado. Essa fase pede uma cura bem específica. Não é de sentir mais o outro, isso você já sabe fazer bem demais, quase perfeito, quase automático. A de nomear o que você sente primeiro, antes de qualquer outra coisa, antes de qualquer outra pessoa. Um exercício simples de dizer, em palavras, o que normalmente fica só na sensação. Isso aparece, sabe, naquele jantar de domingo onde você concorda com tudo, concorda até com o que fere, só para manter a mesa tranquila, sem ninguém alterando a voz, só para evitar climão. Ou naquela mensagem que você não respondeu, com medo de parecer intensa demais, guardando o próprio sentimento numa gaveta, com medo de assustar quem está do outro lado. Você faz vista grossa para o próprio cansaço emocional, achando que não conta. Ele conta sim, tanto quanto qualquer cansaço físico que você levaria a sério na hora. Você já sentiu que esqueceu qual é o seu próprio propósito nesse amor? Não de sentir por dois, um propósito que ficou soterrado embaixo de tanto cuidado dedicado ao outro. O propósito de existir também, com necessidades próprias, que merecem tanto espaço quanto as necessidades de qualquer outra pessoa ao seu redor. E aqui fica desconfortável. O farol que você é anda apagado, coberto pela própria névoa. Apagado, mas não quebrado, nem destruído, só esperando ser aceso de novo. Vamos falar de datas, porque o céu está desenhando algo bem concreto. Datas que valem a pena marcar no calendário, não só ouvir e esquecer. Netuno segue retrógrado em Áries desde o início de julho, uma posição que mexe direto com sonhos, ilusões e a linha tênue entre os dois. Isso não é atraso, é revisão. Uma diferença que muda tudo em como você encara esses dias mais introspectivos. Uma pausa necessária, não uma punição, mesmo que às vezes pareça exatamente isso. É tempo de rever o que você absorveu do outro e o que era realmente seu. No dia 26 de julho, Saturno também entra em movimento retrógrado. Uma data para guardar, não para temer, porque ela também traz alívio, não só revisão. Dois planetas pedem revisão ao mesmo tempo, um raro alinhamento interno. Isso não significa que tudo vai desmoronar, significa que tudo o que estava confuso agora tem chance de clarear. Aos poucos, sem pressa. Isso pode aparecer como uma conversa que exige clareza, não só sentimento. Uma conversa onde palavras vagas como eu acho e talvez já não bastam mais, e alguém pede uma resposta clara. Ou uma cobrança injusta no trabalho, que você engole, mesmo cansado, cansada. Engolindo porque parece mais fácil do que abrir a boca e arriscar um desconforto passageiro. Você segura a onda há tempos, sorrindo por fora, sentindo demais por dentro. Você tem sentido esse pedido de clareza chegando essa semana? Talvez uma conversa que parou pela metade, esperando você completar a outra parte. Não é sobre sentir menos pelo outro, é sobre parar de esconder o que você sente por trás do que ele sente. Envia para outro ou outra pisciano ou pisciana, que absorve o mundo, mas nunca fala da própria maré. E se você continuar sem nomear o que precisa, sabe o que acontece? Um ciclo se repete, quase automático, quase invisível de tão comum na sua vida. Essa pessoa sente a névoa, mas nunca encontra o farol.
Ela sente que algo existe ali, forte, mas nunca consegue ver a forma exata dele. Mercúrio, ainda em revisão até o dia 23, atrasa a clareza nas palavras. Isso pode confundir sinais que pareciam óbvios até ontem. O que era claro na segunda-feira pode virar dúvida na quarta, só por causa dessa revisão retrógrada. Eu vi isso acontecer com uma pessoa pisciana que eu li há anos. Essa pessoa amava tanto que esquecia de dizer o que doía. Guardava tudo, engolindo mágoa atrás de mágoa, sem nunca abrir a boca, achando que era assim que se demonstrava amor de fato. Quando finalmente nomeou o próprio limite, foi surpreendida com mais respeito do que esperava. A pessoa do outro lado até agradeceu, dizendo que sempre quis entender melhor o que ela sentia. Um agradecimento sincero, sem nenhuma cobrança escondida atrás dele. Você reconhece esse padrão de amar tanto que esquece de existir dentro do amor? Um padrão que provavelmente já foi apontado por alguém que te ama, mas que você nunca quis ouvir direito. Talvez você já tenha feito isso em mais de uma relação, sempre se apagando um pouco mais a cada vez. Um pouco menos de você entregue toda vez que alguém novo chega na sua vida. Presta atenção nessa parte, uma parte que talvez você queira reouvir, porque ela carrega o convite mais importante desse roteiro inteiro. Existe uma força real do outro lado dessa névoa, uma força que você sempre teve, só nunca usou nessa direção específica. Marte, o planeta da coragem, favorece uma frase direta essa semana. Coragem que não precisa ser grande, só precisa existir no momento certo. Uma força que não exige perder a sensibilidade, só ganhar clareza junto com ela. Não um discurso emocional longo. Longo demais só dá espaço para a dúvida entrar e enfraquecer o que era para ser direto. Só uma frase simples, dizendo o que você sente, sem enfeite, sem rodeio, sem pedir desculpas antes de começar a falar. Uma frase direta, do tipo que você já ensaiou 1000 vezes na cabeça, mas nunca disse em voz alta, com medo da reação do outro lado. O firmamento mostra esse caminho com clareza rara agora. Um caminho que só aparece assim de vez em quando, pedindo que você não deixe passar batido do dessa vez. Quem tem Sol, Lua ou Ascendente em Peixes sente esse chamado com força redobrada, como uma maré que insiste em subir, mesmo quando você tenta segurar ela na areia com as 2 mãos. Você acha que ficar quieto, quieta, protege o amor. Mas quantas vezes esse silêncio já afastou quem ficaria se soubesse o que você sentia? E agora, meu pisciano, minha pisciana, chegou a hora da escolha. Uma escolha que parece pequena, mas carrega o peso de anos de padrão repetido. Você vai continuar sendo só névoa, sentindo tudo, dizendo nada? Ou vai, essa semana, deixar o farol acender também? Essa escolha simples pode mudar como essa pessoa te enxerga daqui para frente, de um jeito que nenhuma outra atitude mudaria tão rápido. A armadilha do seu signo nunca foi sentir demais. Sentir demais é um dom, não uma falha, mesmo que às vezes pareça ao contrário. Foi esquecer que sentir os próprios limites também conta, tanto quanto sentir o mundo inteiro ao redor. Sentir demais nunca foi o problema. O problema sempre foi calar demais, ano após ano, sem perceber o custo disso. Isso não é só sobre você. Nunca foi, mesmo que a solidão dessa sensação insista em convencer você do contrário. Está acontecendo com vários piscianos agora, ao mesmo tempo, em relações diferentes, com histórias diferentes. Todos sentindo o mesmo puxão para finalmente falar o que sentem, mesmo morando em cidades diferentes, sem se conhecerem. Quanto tempo você tem levado essa fusão nas costas, achando que era só amor? Talvez anos, talvez a vida inteira, sem nunca questionar se esse peso todo era realmente necessário. Aqui está o que é real, dito com todo o carinho que você merece. Um carinho que talvez você nunca tenha recebido de si mesmo ou mesma, dessa forma tão direta. Você não veio a esse mundo só para sentir os outros. Você veio inteiro, inteira, não pela metade, esperando ser completado por quem chega. Você veio para ser sentido, sentida também, por inteiro, não só de relance.
Uma troca justa, não uma via de mão única onde só você entrega. Uma constatação simples, mas que raramente alguém te disse antes. Enquanto você continuar só absorvendo, essa pessoa nunca vai te conhecer de fato. Ela vai amar a névoa, sem nunca encontrar o farol por trás dela, achando que a névoa é tudo o que existe, tudo o que você tem para oferecer. Isso não é falha sua, isolada. Está acontecendo com vários piscianos agora. Uma onda coletiva, passando pelo signo inteiro nesse momento exato. Quase como se o céu tivesse marcado uma reunião para todos, ao mesmo tempo. Os astros apontam a mesma direção para o signo inteiro, pedindo a mesma coisa. Parem de se dissolver tanto no outro e comecem a existir também, com nome próprio, com contorno definido. Você não é o único, a única sentindo isso. Vários piscianos estão sentindo esse chamado de clareza essa semana. Comenta, eu nomeio, se você cansou de sentir tudo e não dizer nada. Aqui está um ritual simples, leva menos de 2 minutos do seu dia. Um investimento pequeno de tempo perto do alívio que ele pode trazer depois. Um alívio que vale muito mais do que os 2 minutos que ele custa. Hoje, escreve uma frase, eu sinto under e eu preciso de under. Uma frase curta, mas que carrega o peso de tudo que você vem guardando calado, calada. Preenche os espaços. Mesmo que pareça estranho, mesmo que a mão hesite antes de escrever, mesmo que uma parte sua queira arriscar tudo e desistir. Não precisa mandar para ninguém ainda. Esse primeiro passo é só seu, privado, sem plateia, sem julgamento externo. Só precisa ver a frase escrita, existindo fora de você, fora da sua cabeça, existindo também no papel, tangível, real, palpável, uma prova concreta em papel, de que sua necessidade também existe no mundo real, não só dentro da sua mente. Você topa fazer esse gesto tão pequeno hoje mesmo? Um gesto que não custa nada, além de um pouco de coragem emocional. E que pode mudar o rumo dessa semana inteira. E aqui vai o que eu quero que você leve para essa semana. Esse hábito de sentir tudo sem nomear nada começou muito antes dessa pessoa. Começou lá atrás, numa época que talvez você nem lembre direito, mas que ainda molda como você ama hoje. Sem você perceber a conexão entre as duas coisas. Começou na primeira vez que sua necessidade pareceu grande demais para alguém segurar. Um momento que talvez você nem lembre com clareza, mas que seu corpo ainda guarda como lição aprendida. Talvez alguém tenha se afastado, cansado de tanta intensidade, e você aprendeu a diminuir, a ficar menor, mais quieto, mais quieta, esperando que isso mantivesse as pessoas por perto. E você jurou nunca mais pedir espaço para si. Um juramento silencioso, feito sem palavras, mas cumprido à risca por anos. Mas o preço de nunca pedir é nunca ser vista por inteiro. Um preço alto, pago em pequenas doses de solidão. Mesmo estando cercada de gente que te ama sinceramente. O farol que você é precisa de vez em quando acender mesmo com medo. O medo não precisa desaparecer antes. Ele pode vir junto, sentado ao seu lado, enquanto você acende mesmo assim. Para alguém enfim enxergar você através da própria névoa. Sem precisar adivinhar, sem precisar interpretar sinais confusos. Só recebendo a informação direta que você finalmente decidiu oferecer, sem medo de parecer demais. Meu pisciano, minha pisciana, essa semana o céu pede clareza rara, um pedido gentil, mas insistente, que não vai embora só porque você finge não ouvir. Ele volta, semana após semana, até você finalmente escutar. Netuno e Saturno, juntos em revisão, abrem espaço para você se nomear. Um espaço raro, que só se abre assim de tempos em tempos, pedindo que você aproveite enquanto ele dura, sem deixar essa janela se fechar de novo, quieta. Não é sobre sentir menos, nunca foi e nunca vai ser sobre isso. É sobre existir também, dentro de tanto sentimento, sem se perder no meio do caminho. As duas coisas podem e devem existir juntas. E quem segura você
quando você nunca diz que precisa de colo. Talvez seja a hora de descobrir a resposta. Talvez a pessoa certa esteja só esperando você abrir essa porta primeiro. Se você chegou até aqui, segue o canal e volta na próxima semana para ver o que mais o céu preparou para você. Sempre tem mais um pedaço de céu esperando ser traduzido.